will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master calling, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, Master calling, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Hear the great multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Now as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now, let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and woe. It will joy with you. Take every woe. Precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy of heaven. Precious name, yes, precious name, oh how sweet of name, oh what fragrant joy of heaven. Listen, at the name of Jesus bow we, falling prostrate at his feet. King of kings, heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh how
And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right, brother. Let's sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father above. Sweet over always here forever. In the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that glory to His While we sing the next verse, I want the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. And I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive in thee. There at the cross where He had me. Lord,
por que deixaram cair a trava? That's it, you lay down the standard of Christian living. É isto. Eles deixaram cair o padrão da vida cristã. Because the seminary taxed out a few preachers and sent them down to compromise with the truth. Porque os seminários chocaram alguns pregadores e os enviaram para se comprometerem com a verdade. But the Holy Ghost has always been there to condemn sin and is tonight, standing between the believer and the things of the world. Mas o Espírito Santo tem sempre estado ali para condenar o pecado e esta noite está entre o crente e as coisas do mundo. Amen. Amém. And it came between the camp and the Egyptians and the camp of Israel. E ia entre o campo e os egípcios e o campo de Israel. And it was a cloud of darkness to them, but it gave light by night to thee, so that the one came not near the other all night. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Look, the same thing that was given this group of believers, light, was blinding them. Veja, a mesma coisa que foi dada a este grupo de crentes, luz, estava cegando aqueles. All right, put on your shockproof jacket, here it comes. Muito bem, coloquem suas jaquetas à prova de choque. Lá vai. Look, every man that rejects light goes blind and walks in darkness because you don't accept light. Vejam, todo homem que rejeita a luz fica cego e anda nas trevas porque não aceitou a luz. Amen. Amém. God sends ministers who preach the gospel. Deus envia ministros que pregam o evangelho. He sends signs and wonders among men to vindicate it to be the truth, and man rejects it. Ele envia sinais e maravilhas entre os homens para vindicar isto como a verdade, e os homens rejeitam isto. There's nothing left but darkness for you. Não há nada que reste exceto escuridão para você. Walk in the light while the light is shining, my brother. Ande na luz enquanto a luz está brilhando, meu irmão. Receive the light. Christ is the light. Receba a luz. Cristo é a luz. He's come to bring light to you. Ele chegou para lhe trazer luz. But those who rejected light received darkness. Porém, aqueles que rejeitaram a luz receberam trevas. And every man and woman tonight who rejects light walks in darkness, not knowing where he's going. E cada homem e mulher esta noite que rejeita a luz anda nas trevas, não sabendo aonde vai. He's staggering along pretty good popular with the people, but wondering how he stands in the presence of God. Ele titubeia bastante, popular com as pessoas, mas qual será a sua posição na presença de Deus? Notice it. Observe isso. What a marvelous thing here. Que coisa maravilhosa aqui. He was light to one and darkness to the other. Ele era luz para uns e trevas para outros. The Israelites then, after Moses prayed, they could lay down in peace. Os israelitas, então, depois que Moisés orou, eles puderam descansar em paz. Now watch. Agora observem. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea a dry land, and the waters were divided. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. And the children of Israel went unto the midst of the sea upon the dry ground.
e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. If you'll notice, while the children of Israel, who had come out of darkness and accepted the light, Se você observar, enquanto os filhos de Israel que saíram das trevas e aceitaram a luz, when they got in trouble, the light turned back around and they slept all night. quando eles estavam com problemas, a luz voltou e eles dormiram a noite toda. And while they were sleeping, God was sending a wind blowing down across the sea, opening up a way of escape. E enquanto eles estavam dormindo, Deus enviava um vento soprando através do mar, abrindo caminho de escape. Hallelujah to the Lamb. Aleluia ao Cordeiro! I'm so glad that I've been filled with the Holy Spirit tonight. Estou tão feliz por ter sido cheio do Espírito Santo esta noite. While we are sleeping, rejoicing, resting in the promise of God, Enquanto estamos dormindo, regozijando, descansando na promessa de Deus. God promised them to make a way of escape. Deus lhes prometeu, abriu caminho de escape. And while they were resting on this promise, God was down there before them, opening up a way. E enquanto descansavam nesta promessa, Deus estava lá diante deles, abrindo caminho. Every man and woman tonight that will accept Jesus Christ on those grounds, Cada homem e mulher esta noite que aceitar a Jesus Cristo nestes termos, the Holy Spirit, while you're asleep, while you're resting in His promise, o Espírito Santo, enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver descansando na sua promessa, maybe you're crippled, maybe you're blind, maybe you can't hear, maybe you can't see, talvez você seja aleijado, talvez você seja cego, talvez você não possa ouvir, talvez você não possa ver, maybe you're sick, heart trouble, cancer, something, dying. talvez você esteja enfermo, com problemas do coração, câncer ou algo assim, moribundo. Accept the light tonight and rest upon it. Aceite a luz esta noite e descanse nela. And the wind coming like a rushing mighty wind on the day of Pentecost will move down through there and open up a way for you. E o vento chegando como um vento poderoso e forte no dia de Pentecostes se moverá por ali e abrirá caminho para você. Hallelujah! That you'll pass right through that valley of sickness, right back into the land of health again. E aleluia! Para que você atravesse o vale da enfermidade direto para a terra da saúde novamente. You'll pass right through that land of cold, formal, shackled down in different religions to a Holy Ghost filled, happy, rejoicing, heart full of joy. Você passará através daquela terra de religiões frias, formais, embaraçadas, indiferentes, para um coração cheio do Espírito Santo, feliz, jubiloso, cheio de gozo. God shows His power and was showing, excuse me, I'm getting too loud, showing redemption by power. Deus mostra o seu poder e o estava mostrando, desculpem, estou falando muito alto, mostrando redenção pelo poder. He showed the blood back down one thing. Ele mostrou o sangue lá atrás em uma coisa. He showed His power here by His blood to redemption. Ele mostrou o seu poder aqui através do seu sangue, através da redenção. Showed His power to escape death through the blood. Mostrou o seu poder para escapar da morte através do sangue. He showed His power to make a way of escape by redemption of power. Ele mostrou o seu poder para abrir caminho de escape através da redenção de poder. And today you who have accepted, amen, you who have accepted the blood of Jesus Christ to cleanse you from sin, the power of the Holy Ghost is here to lead you to the baptism of the Holy Ghost. E hoje você que aceitou, amém, você que aceitou o sangue de Jesus Cristo para limpá-lo do pecado,
O poder do Espírito Santo está aqui para guiá-lo ao batismo do Espírito Santo. The power of God is here to transform you from sickness to health. O poder de Deus está aqui para transformá-lo da enfermidade para a saúde. God moving on in the exodus of His church is coming into the blossom where God will gather after while it's green. Deus movendo no êxodo da sua igreja, ela está dando flores onde Deus ajuntará após algum tempo seu grão. Wonderful. Coming out of the darkness into the marvelous light. How we love that. How I do. What that means to my soul tonight. Maravilhoso, saindo das trevas para a luz maravilhosa. Como amamos isto, como amo. O que isso significa para a minha alma esta noite? Friends, Amigos, vocês... I was talking to a man today who just met me while I was out. Eu estava falando hoje com um homem que se encontrava comigo faz pouco enquanto eu estava fora. And he said, I've been trying to tell people. E ele disse, tenho tentado falar com o povo. Said, I've changed a lot, Billy, since you was a kid. Disse, eu mudei bastante, Billy, desde quando você era jovem. Said, you used to come by and tell me at my place of business that I ought to get right with God. I ought to be right with God. Disse, você costumava passar e me dizer no meu local de trabalho que eu devia me acertar com Deus, que eu devia estar certo com Deus. And said, I kind of laughed at you. But said, Billy, things have changed now. E disse, eu ria de você, mas disse, Billy, as coisas mudaram agora. But I know now what you speak of. Oh, praise God. Disse, agora eu sei o que você fala. Eu pensei, louvado a Deus. He said, I'll try to tell others about it so they'll change the subject and go talk about a funny paper or something. Ele disse, eu tento contar a outros sobre isto. E disse, eles mudam de assunto e saem falando sobre um jornal cômico ou outra coisa. Oh, it ain't me. This next guy over the corner, he may die. Oh, não sou eu. Este sujeito vizinho na esquina, ele pode morrer. He's the next one. Maybe his number is next and not knowing whose number is next. Ele é o próximo. Talvez seu número seja o próximo, não sabendo qual é o próximo número. It may be yours tonight, friend. Pode ser o seu esta noite, amigo. This may be the time God calls you. Esta pode ser a hora que Deus o chamará. God, the great Holy Spirit, standing here tonight between death and life, standing here tonight between sickness and health. Deus, o grande Espírito Santo, está aqui esta noite entre a morte e a vida. Está aqui esta noite entre a enfermidade e a saúde. I know what I speak of. That's right. Eu sei o que estou falando. Isso mesmo. Right now, the same Holy Spirit that you feel now, every born-again person's bound to feel that Spirit in the room. Neste momento, o mesmo Espírito Santo que você sente agora, cada pessoa que nasceu de novo está inclinada a sentir aquele Espírito no recinto. You can't help it. Não pode evitar. If you got any life, you know it's there. All right. Se você tem qualquer vida, você sabe que isto está aí, correto? How like a magnet, when a great magnet's coming near the material, it begins to move and crawl. Why? Closer it gets. Como um ímã, quando um grande ímã se aproxima de um material, ele começa a se mover e se arrastar. Por quê? Vai se aproximando mais. Like a big magnet come down up here one time in Hammond, Indiana. Como um grande ímã que foi abaixado aqui certa vez em Hammond, Indiana. I was watching them take up shavings on the floor. Eu estava observando-os apanhar as asparas no chão. They pulled a great big lever down from a great big magnet. They had all the shavings swept out in the middle of the floor. Eles puxaram uma grande alavanca, um enorme ímã desceu e tinham juntado todas as aparas no meio do piso. And as it passed by, all those
shavings that was magnetized to the magnet iron, went right up and went with the magnet out, they demagnetized it, dropped it into the cupola, and molded it again. E ao passar aquilo, todas aquelas aparas que eram magnetizadas ao ímã ferro subiram imediatamente e se foram com o ímã para fora. E eles os desmagnetizavam, derrubavam-nas em um forno e as moldavam novamente. There's a lot of aluminum shavings left. Havia muitas sobras de aparas de alumínio. I said, why didn't they go? He said, they're not magnetized to the magnet. Eu disse, por que elas não subiram? Ele disse, elas não são magnetizadas ao ímã. I said, praise God. Eu disse, louvado seja Deus. I said, why didn't these go down here to piece iron? Eu disse, por que estas não subiram aqui embaixo, este pedaço de ferro? So if you notice, it's bolted down. Disse, se você observar, está parafusado. And that's about like a lot of people tonight, friends. Da mesma sorte ocorre com muitas pessoas esta noite, amigos. You become a church member, but not magnetized by the baptism of the Holy Ghost. Você se tornou um membro de igreja, mas não está magnetizado pelo batismo do Espírito Santo. Then you let something shackle you down, some difference shackle you down. Então você deixa algo prendê-lo, alguma diferença prendê-lo. But one of these days there's a great magnet coming from the east called the Son of God that'll sweep this planet. Mas um dia destes haverá um grande ímã que descerá no Oriente, chamado Filho de Deus, que passará sobre esta terra. And every person that's dead in Christ shall rise with him to go down. E cada pessoa que está morta em Cristo ressuscitará com ele para ir para o além. These old bodies will be transformed and made in likeness unto his own glorious body, where we shall live forever and ever, free from sickness, free from old age, free from everything else. E estes velhos corpos serão transformados. Viveremos para sempre, sempre, livres das enfermidades, livres da velhice, livres de tudo mais. And in the glory of God to live in his blessed presence forever. E na glória de Deus, para vivermos em sua bendita presença para sempre. Amen. Don't let that scare you. I feel religious right now. Amém. Não deixe isso assustá-lo. Eu me sinto religioso neste momento. I sure do. All right. Com certeza sinto, correto. For I know that my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on this earth. Though the sin one destroys this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself. Mine eyes shall behold and not another. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta terra, embora os vermes da pele consumam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Don't think I'm crazy. Vamos continuar, meus irmãos. Amém? Nós não estamos parafusados a nenhuma plataforma religiosa. Amém? Vamos cantar o hino 250. Meu nome em suas mãos. Meu caminho põe em suas mãos.
Amém. Nós vamos ler a Escritura. Eu quero ler um versículo
no Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eu vou orar nesta hora com a igreja e nós vamos incluir aqui na oração um pedido especial do irmão Valdivino, lá da Serra do Facão, pelo seu irmão Renato. O Renato tem problema cardíaco há muito tempo e ele está em crise. E ele está pedindo oração pelo Renato. Então vamos orar, incluindo aqui esse pedido. Senhor nosso Deus, Tu conheces nossas vidas desde a fundação do mundo. O Senhor sabe o que nós passamos e o que havemos de passar. Por isto, ó Pai, nós precisamos de pedir ao Senhor, de falar com o Senhor, porque reconhecemos o poder, reconhecemos a misericórdia, reconhecemos a graça do Senhor. E nesta hora nós oramos por todos os pedidos de oração. Nós não sabemos quais são todos, mas o Senhor sabe. E esse caso aqui do Renato é um pai de família, Senhor, que tem ainda crianças, e ele precisa de trabalhar para cuidar desta família. Meu Deus, tenha misericórdia dele. O Senhor possa ajudá-lo nesta hora, repreender este mal, voltar a funcionar as válvulas do coração. Ó Deus, nós te pedimos a libertação do Renato nesta hora, pela fé, Senhor. Nós te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Eu acredito que foi Davi, Davi mesmo, Salmo 16, ele estava profetizando o que iria acontecer com Jesus quando ele morreu lá no Calvário. Ele foi, no primeiro dia, ele desceu, passou por as almas encarceradas. Depois ele desceu ao inferno. Ele estava fazendo um trabalho, pregando almas encarceradas, e foi ao inferno para ressarcir as chaves que Satanás havia tomado de Adão. E ele voltou antes de completar as 72 horas. O seu corpo ainda não havia apodrecido, porque a corrupção aqui se trata do corpo físico dele. Não deixarás a minha alma no inferno, porque a alma dele foi no inferno para esse propósito. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo dele foi ressuscitado. Davi falando do que aconteceu com o Senhor Jesus. Eu quero ler apenas alguns poucos parágrafos, porque a mensagem que nós ouvimos, pregada pelo irmão Brana, ela é
já é suficiente para nós apenas ler as Escrituras sobre a ceia e ministrar a ceia. É por isso que nós temos essa preferência, né, de ouvirmos uma parte da mensagem de irmão Brana no dia da ceia. Mas eu vou falar só um pouquinho. Expressões 27, nós temos aqui esse parágrafo, porque Deus está expressando a nós, mostrando-nos exatamente o que Ele está fazendo. Seu propósito é nos mostrar, através das flores, através do sol. Isso significa que Deus está pregando para nós usando a natureza. Ele prega sempre para nós usando a natureza. Seu propósito é nos mostrar através das flores, através do sol, através das árvores, através de toda a vida, que Ele é a ressurreição e a vida. Deus ressuscita sua vida quando ela cumpre o propósito dele. O propósito de Deus e o propósito da pessoa. Porque todos nós, cristãos, eleitos, filhos de Deus, estamos aqui sob um propósito. Quando o profeta pregou esta mensagem, foi num funeral de uma irmã Bel. E ele falou sobre o propósito da vida da irmã Bel na igreja. Então, quando mais para nossa irmã, que cumpriu o propósito dela em vida. Deus tem uma ressurreição para aqueles que cumprem o propósito deles. Quer dizer, o propósito da pessoa que Deus traçou, que Deus deixou para ela cumprir como cristã. A mãe tem um propósito de ser mãe, de ser esposa, de cuidar dos filhos, servir a igreja, ajudar as pessoas e ajudar a própria igreja. Você cumpre um propósito. E nós podemos encontrar nosso propósito e então cumpri-lo. Você não é uma pessoa desnorteada. O ser humano pode até entrar nessa fase, né, de perder sua direção, mas em momentos passageiros, em tempo curto, né? Mas ele começa a orar, começa a meditar para saber qual é o propósito dele aqui na terra. Às vezes nós nos envolvemos em situações, em coisas que não é o propósito de Deus. E até são coisas desejáveis, coisas boas. Nós temos tantos exemplos, começando do rei Uzias, que queria ser um sacerdote, mas ele acabou morrendo leproso lá no templo. Porque o propósito de Deus para ele era ser rei, e não ser sacerdote. Então nós temos que encontrar o nosso propósito, pelo qual Deus nos elegeu para isto. E você vai fazer o quê? Como você vai fazer? Manter apenas
no posto do dever. Quando você mantém no posto do dever, pode deixar que as coisas vão acontecendo. Um pai de família no posto de dever, uma mãe, um diácono, um pastor, um cantor, cada pessoa, isso já se tratando de coisas consolidadas, né? Mas começa desde criança, desde jovem. Desde criança, a pessoa está crescendo em casa com os pais, está frequentando a igreja, está estudando para adquirir seu meio de vida. Então, aquilo ali é um posto de dever. E aí deixa que Deus vai abrindo as portas e aquilo vai acontecendo. Ele clama com uma voz. Quando os relâmpagos brilham e os trovões retumbaram, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que nos últimos dias levantará sobre a terra. Olha só, Davi teve essa convicção, que, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Jó exclamou desta maneira: eu sei que meu Redentor vive. Agora, eles viveram anos antes. Jó talvez 2.000 anos, ou 4.000 anos. Davi, muitos anos também. Mas eles tinham esta convicção. Agora, nós, como a igreja, nessa hora final na terra, nós temos visto e comprovado de que realmente ele ressuscitou no terceiro dia de manhã. Nós temos certeza disto. A certeza que Jesus ressuscitou são as obras, são aquilo que ele tem nos cumprido através da promessa e a própria presença dele em nossos corações. Nos faz sentir que realmente ele vive. Ele vive, porque Jó diz: sei que meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, quer dizer, depois de acabar o corpo dele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Irmão Brana disse que quando ele chegou ali na porta do paraíso, Abraão olhou e falou assim: olha lá ele está aqui na porta. Aí Jó levantou os olhos e disse: é a esse aí que eu disse que eu sabia que ele viveria. Então ele viu Jesus ali, entrando no paraíso, para levá-los. Ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Ele viu essa expressão final, muitas centenas de anos adiante, porque nem tudo que você vê está presente. Às vezes você está vendo uma coisa pela fé. Pela fé. Eu estava ouvindo o pastor Jonas falando, ministrando a ceia enquanto estávamos saindo de casa, e ele falou da irmã Alba, que mora aqui num país vizinho, e ela é a única crente da mensagem daquele país. É aqui esse,
vizinho aqui. E ela acompanha os cultos, e na ceia ela toma a ceia juntamente com a igreja de Goiânia. Ela faz uma simulação, como se ela pegasse o pão aqui e comesse. Então ela vai lá, pega como se estivesse pegando e comendo. Depois ela pega o vinho e toma. Depois ela lava os pés. Tudo como se estivesse fazendo. Aí ele completou até um testemunho dela. Ela disse: pastor, quando termina o culto, eu coloco a minha oferta. Eu tenho um lugarzinho de colocar a oferta. Eu faço a minha oferta ali e eu quero passar ela para o Senhor, para a igreja de Goiânia. Aí passou, ele foi lá pegar R$420, que ela havia colocado na oferta durante o tempo em que ela estava assistindo os cultos. Então veja só, isso é ver pela fé. Você tomar a ceia em casa aí, fazendo... Eu lembrei da irmã Priscila, lá em Paris, tão longe daqui. Não tem que fazer, é uma particularidade da irmã Alba, mas você faz também entrando no Espírito. E como o pastor Jonas disse, há muita gente que mora aqui pertinho e não vem na igreja. E eu diria assim, há muitos dentro da igreja que não está no espírito da ceia. Pode acontecer, não digo muitos, mas pode acontecer da pessoa estar dentro da igreja e não estar no espírito da ceia. Então isto é, olha só, fazer pela fé. E foi o que Jó fez, foi o que Davi fez, e nós já temos hoje uma comprovação. Você aceita que isso aconteceu, que ele morreu no Calvário, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, e não precisa da fé de Jó para isto. Não precisa da fé de Davi para isto, porque já é caso concluído. Já é caso concluído. Então ele prega, ele podia olhar para baixo e ver a ressurreição das sementes, ele podia ver a ressurreição das árvores, e a ressurreição do sol, depois que ele cumpriu o seu tempo. Nasceu, escondeu, no outro dia cedo, ressuscita. E ressurgia, servia por um dia, surgia para outro dia, as flores para um funeral. Para que mais serve flores, né? Para dar um buquê à esposa, para fazer um presente a alguém. Ela tem pouca utilidade, mas as poucas que tem são boas. Inclusive extrair o perfume. Deixa eu achar aqui onde eu já perdi. A minha carne, aliás, deixa mais em cima. Então ela serve para o funeral, morre e ressuscitam para outro funeral, tudo cumprindo o seu propósito. Olha só, as flores, hein? O sol nasce, se esconde, nasce de novo. As flores não acabam. Qualquer tempo que você vai na floricultura, tem flor. E então ele viu à distância a vinda daquele justo e clamou: eu sei que o meu Redentor vive.
vive ainda 4 anos depois, 4.000 anos depois. Olha aí o que é a fé. Imagine, irmãos, o que é a fé. Uma coisa que viria a acontecer há 4.000 anos após, ele disse: eu vejo que meu Redentor viverá. Não, meu Redentor vive. Ele viu na fase presente lá. Ele viu lá acontecendo. Porque ele não permitirá que o seu santo veja corrupção. Tampouco deixará a sua alma no inferno. Ele viu esse dia, essa perfeita expressão de Deus, o que ele ia fazer para manifestar ao homem que a morte não é o fim do caminho. Não. Jó estava mostrando para nós que a morte não é o fim do caminho. Muitas vezes é o princípio da eternidade, né? Agora, a mensagem comunhão, aqui no parágrafo 48, você sabe, no inverno passado, eu acampei bem aqui uma noite e eu formei um fogo bem aqui, quando eu estava esperando pelo meu cachorro aqui na árvore. O caçador, eu já fui caçador, você solta o cachorro no mato e deita lá no chão, e deixa o cachorro ir atrás, né, até achar a batida do bicho. Às vezes demora. E irmão Brana deitou, ele ficou ali debaixo de uma árvore, e eu fiz um fogo aqui. O fogo, para durar, você tem que pegar a madeira grossa. E ele não sabia até que hora ele iria ficar ali, não é? Eu estava congelado 5 polegadas, melhor, lá o lugar, né? Estava congelado 5 polegadas de profundidade no chão. Mas pequena flor, aí ele expressa para a flor que veio a nascer ali depois, algum tempo depois. Já tinha acabado o fogo, já tinha virado cinzas. Aí ele voltou de novo lá e ele encontrou uma flor lá naquele lugar. Viva, bonita. De onde você veio? Porque ele havia colocado fogo ali, uma tora de madeira, e aquilo havia queimado ali para, quem sabe, 10, 15 centímetros para baixo. E de repente ele chega lá, aquela flor tão linda. Aí ele pergunta: de onde você veio? Olha só, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Essa flor aqui, que foi colocada na sepultura, ela voltou. Não importa se ele teve que ir até o inferno. De onde você veio? De onde você veio? Quem veio aqui e te plantou? Aquela sementinha estava lá, irmãos. A sementinha não morreu, não. A sementinha da flor não morreu com fogo. É como o eleito não morre com nada. Porque nós temos vida eterna não tem fim. Estava congelado e agora ele pergunta: quem te plantou? De qual estufa eles te trouxeram? Ficou parecendo que fez uma mudinha lá, né? Colocou lá no saquinho
depois levou e plantou. Ou, por falar nisto, de onde você veio? Aquela florzinha, eu dizia, ora, estava congelado e tudo, e eu formei um fogo aqui em cima, ao lado do elemento congelado. Havia um elemento aquecedor colocado aqui sobre uma grande velha terra, melhor, tora, onde eu queimava. E ainda assim aqui você está viva. De onde você veio? Congelado. Já era para ter matado a semente. Depois fogo. Irmãos, é assim que Deus permite um cristão passar. Tem hora que você está, parece que por baixo d'água, depois parece que está por cima da água. Tem hora que você está correndo, tem hora que você está deitado, no sentido da expressão da palavra. Passando por vários ou diversidades de vida. Eu estava falando hoje com a Raquel. Falei, gente, era tão bom antigamente. Eu gostaria de voltar a viver há 100 anos atrás. Que vida o ser humano tinha. Que vida. Naquele tempo, um pai tinha 10 alqueires de terra, 5 alqueires de terra. Ele criava a família dele todinha ali dentro. Ele tinha galinha, ele tinha porco, ele tinha cana de moer, fazia rapadura, ele plantava mandioca, fazia farinha, ele engordava o porquinho, ele tirava o leite da vaquinha, ele pescava lá no corguinho, e tinha tudo, a família era criada ali. Como a nossa, que dormíamos 7 ou 8 irmãos numa cama só. E eles viviam tão bem ali, tão bem. Eu visitei irmãos assim muitas vezes. Dá inveja na gente. Chega a tardinha, aquele povo vai lá no corpo, toma banho, volta tudo limpinho, roupinha remendada, mas tudo limpinho. E aí a irmã está lá no fogão caipira, faz aquela jantinha e chama para jantar. Você vai ali, tem comida com fartura. Um prato cheinho de ovo frito assim, ó. E você senta ali, come, aquela família feliz. O rapaz cresce e já faz a casinha dele ali pertinho. Casa com a moça do vizinho e vai morar lá na casinha. Família inteira ali, até o velho morrer, com 90 anos, e eles ali juntos. Não tinha que se preocupar com escola, com faculdade, com nada. Eu falei, eu tenho saudade daquele tempo, porque eu peguei um restinho dele. Então, olha só, florzinha. O que foi isto? Havia um outro William Branham, vem? Um pontinho de vida eterna lá no fundo. A sementinha estava lá no fundo. E depois do gelo, depois do fogo, ela nasceu. William Marion Branham tinha seus problemas. Ele era humano, mas tinha um pontinho lá dentro dele, que dizia assim, dentro do sim, pequenininho, escrito em letrinha bem pequenininha, você é o Elias para a última era. Você vai nascer em tal dia, numa casinha de tábua, e você vai receber a minha visita, eu vou descer lá, e a partir daí você será vindicado como um profeta. Lá dentro daquele pontinho estava escrito isto. E ele veio e manifestou isto, porque era o propósito de Deus. Ninguém jamais
conseguiu fazer de William Branham um falso profeta. Ninguém conseguiu. Não teve debates, não teve denominações, não teve demônios, não teve nada para fazer dele um falso profeta, porque ele é verdadeiro profeta. Nós cremos nisto. Vamos agora ler a Escritura em 1 Coríntios 11. Às vezes eu deixo marcado, mas nem sempre eu lembro. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. E quem é que te julga? É a palavra. Então nós somos repreendidos pelo Senhor, e essa repreensão é através da palavra, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Nós vamos ficar só até nesta escritura aqui. Podeis assentar. Antes de nós orarmos pelo pão, nós vamos ler aqui a escritura de Isaías 53. Se vocês estiverem com suas Bíblias e quiserem abrir comigo, vamos ler juntos. Me veio esse desejo agora, eu iria ler sozinho, por isso eu não avisei a igreja. Isaías 53, está na página 840 da Bíblia. Pelo menos da minha aqui, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado a quem contará o tempo da sua vida. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém. Vamos orar pelo pão. Isso pode trazer a luva? A luva. Toda a igreja deve orar conosco nesta hora. Senhor nosso querido Pai, aqui está este pão. Como o Senhor sabe, ele foi feito para esse propósito, para que nós tomássemos, comêssemos ele como sendo representado ou representando o teu corpo. E nós pedimos, ó Pai, que ele seja santificado. Nós oramos com toda a igreja, santificando este pão para o serviço da ceia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pelo vinho também. Senhor Deus, aqui está esse vinho, dentro destes cálices, e eles são apresentados ao Senhor nesta hora, com o mesmo propósito, ó Pai, para que ele seja santificado para o serviço da ceia,
representando o teu sangue. Nós consagramos nesta hora este vinho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos quebrar o pão nesta hora.
Desculpe, eu esqueci de ler a Bíblia sobre o lava-pés, né? Vocês estão me esperando. É São João 13. São João 13, a partir do verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Eu vou seguir lá para o fim. Fim não, é o 16, 17. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então nós vamos agora para essa bem-aventurança, né? Grande desejo
Com poder e majestade, pude o véu em dois rasgar. Laço eterno verdadeiro, oh, que amor tão singular, Cristo só nos oferece, pôde o véu em dois rasgar. Pede o homem de tristezas, veio vencedor sem par, com poder e majestade, pude o véu em dois rasgar. Com poder e majestade, pude o véu em dois rasgar. Ao pé da cruz de Cristo, feliz desejo estar, repouso ter a sombra ali, e então a paz gozar. Lar feliz no hermoso, e aqui na vida o amor, alívio, a dor e graça. Aos pés do meu Senhor.
vamos cantar 250 para nós finalizarmos. Mi maior. Meu caminho põe em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Põe ali entre os que escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu que tais cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali meu nome escrito está. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão levo o sinal, que no próprio céu nos lembram mal, para sempre estar meu pobre nome gravado sim nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Faz a oração final. Graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos com os nossos corações gratos ao Senhor, por o Senhor ter nos concedido esta oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, Pai, cultuando a Ti. Que o Senhor firme-nos neste caminho, ó Pai, a cada dia mais e mais. Que o Senhor possa guardar todos os nossos irmãos ao retornar para os seus lares. Nós colocamos mais uma vez nossas vidas em Tua presença, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a igreja. Nós estaremos aqui domingo próximo, né? E nos acompanharam neste culto a irmã divina lá de Piloândia, a irmã Emi Alves Rodrigues,
irmão Pedro e Magaliane em Cachoeira, irmão Juversino e Aparecida em Diorama, a irmã Noemi e família também em Diorama, e José Antônio e família em Cachoeira. Deixa eu notificar aqui, porque a gente fica devendo, né, para os irmãos que estão conosco essa nota. Então, nós temos aqui, sempre conosco aqui a irmã Sara, lá de Cachoeira, e a irmã Priscila, que ela vai acompanhar o culto depois que estiver amanhecendo o dia, né? Que Deus abençoe você, irmã Priscila. Então, nossa gratidão a todos. Um abraço à igreja e até domingo, se Deus permitir. Não esqueçam de orar pela irmã Divina, vamos acompanhá-la. Nós estamos acompanhando ela na oração. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz.
sorrir.